Seu Bar, se eu fosse comprar 3 ações para 30, 40, 50 anos, quais seriam? Olha, eu não vou falar 3, eu vou falar 5, na minha modesta opinião, que vão dar grandes resultados. A minha intuição é o seguinte: quem comprar não vai se arrepender no médio e longo prazo. Ao contrário, vai sorrir como você. Eu nunca briguei para ser rico. Eu sempre fui fugindo de cada vez ser menos pobre. Eu continuo com a mesma filosofia e com os mesmos procedimentos. Eu acho que quando eu comecei a comprar as ações com a finalidade de gerar uma carteira de renda mensal, eu comecei a estruturar alguns posicionamentos. Um dos posicionamentos muito mais importantes que me ajudaram muito foi o seguinte: é eu estabelecer uma prioridade. Então, o que eu fiz? Eu tinha desejos e tinha vontade, por ser muito importante para o meu futuro, gerar uma carteira de renda mensal. A partir daí, eu comecei a... Tudo aquilo que eu ia fazer, eu ia comprar. É claro, fora a sobrevivência, fora o normal. Mas aquilo que seria o que... eventuais supérfluos, tá certo? Eu ia comprar, então eu pensava o seguinte: bom, mas isso aqui é a minha prioridade? Não, então não compro. Eu vou comprar a minha prioridade. E eu continuo assim até hoje. Após isso, então, vieram outros fatores que foram remendando essa situação. A partir daí, eu comecei a tentar administrar meus egos, é isso? Sim. E, consequentemente, isso foi gerando a possibilidade de eu ir progressivamente montando metas, superando metas e remontando metas. E até hoje eu continuo com essas metas, só que com valores diferentes, é claro. Não diversifiquei a carteira. A carteira, ela se autodiversificou. Eu, com um determinado recurso, não comprei 10 papéis. Eu comprei aquele que eu julgava ser o melhor. Está entendendo? E na medida que aquele que eu julgava ser o melhor alcançou um preço que já não era o melhor, eu tentei para outro que eu julgava ser melhor e eu tive também sorte de eleger ótimos papéis. Eu inclusive, tenho até direcionado assim, algumas palavras em relação a isso. Eu diria o seguinte: a pandemia, que foi uma crise difícil de se encontrar uma solução, um antídoto, ela nos ensinou uma coisa: que você tem que olhar com mais rigor para o futuro. Tá certo? E eu acho que isso foi um ensinamento que... É claro que eu também olho para o futuro, mas eu já não preciso olhar com tanto rigor, tá entendendo? Mas a gente que está começando precisa olhar com bastante rigor. Eu já acompanho muita entrevista sua do ministro. Se convidasse para você ser ministro, você seria? Não. O meu sucesso é exatamente eu nunca ter escutado o governo, tá entendendo? Eu nunca ter pretendido um cargo de ministro. Vou falar uma coisa para vocês. Eu já fui convidado pelo Ângelo Calmon de Sá, ex-dono do Banco Econômico e um dos presidentes do Banco do Brasil na década de 70. Eu já fui convidado para administrar os fundos do Banco Econômico, tá entendendo? Passado bastante distante. Eu cheguei para ele e falei: doutor Calmon, eu me sinto honrado com o convite que o senhor me fez, mas eu não vou aceitar, porque o banco ele tem um comitê e ele só ouve o comitê. E eu, nesse comitê, vou ser voto vencido, porque eu compro papéis para que privilegie a pessoa física, eu pessoalmente e outros que eu conheço pessoalmente. O senhor está querendo me contratar para mim privilegiar o banco. Eu não sou contra o banco, mas eu sou a favor da minha posição. Então, e até brinquei com ele e falei: olha, doutor, se o dia da manhã o senhor quiser contar comigo individualmente, né, eu fico à sua disposição, mas eu não quero participar de nenhum comitê, porque os comitês eles não estão com a intenção e nem com a vocação de privilegiar o investidor, e sim a instituição. E minha visão é privilegiar o investidor. Seu Bar, se eu fosse comprar 3 ações, quais seriam? Bom, você pode comprar 3 ações, só que você não vai comprar para amanhã, não é? 30, 40, 50 anos. Não, 50 anos também é um exagero. Mas eu tenho ações de praticamente 50 anos, 50 e poucos anos. Até Banco do Brasil, eu comprei a 60 centavos, imagine você. Olha, eu não vou falar 3, eu vou falar 5, na minha modesta opinião, que são ótimas oportunidades. Perfeito. O Banco do Brasil é uma delas, está entendendo? A Vibra é outra opção. A IRB é outra opção, também muito interessante para o futuro. A Cielo é outra interessante e a outra é a Cosan. São 5 papéis que eu acho que têm uma perspectiva fantástica de 2 fatores: dividendo e valorização. Está entendendo?
Outro papel também que ele não seria ruim é a S Brasil, tá entendendo? Antigamente era a S Tietê, hoje é a S Brasil. Mas eu ainda acho que ela está abaixo dessas outras que eu citei em termos de quê? Tanto em termos de dividendo como em termos de valorização. Eu não espero viver mais 50 anos, mas eu acho que nos próximos 50 anos esses papéis vão dar grandes resultados. Os projetos que cada um desses papéis concentra são projetos ótimos, está entendendo? A Cielo entraria numa carteira de previdência e não de oportunidade, a Cielo. Não, a Cielo a Cielo paga dividendo trimestral, está entendendo? Ela paga um ótimo dividendo, o yield dela é muito pequeno, mas poderá ser maior. Se ela pagar um dividendo amanhã de 50 centavos, vai ser um yield extraordinário. Isso daí que eu estou falando é o seguinte, é um yield projetável, né? Então, quando eu comprei o Banco do Brasil a 60 centavos, imagine qual é o meu yield hoje. Né? É astronômico, né? Não tem nem como calcular. A minha intuição é o seguinte, quem comprar não vai se arrepender no médio e longo prazo. Ao contrário, vai sorrir como você. Obrigado. Muito obrigado, seu Barsi. Seu Barsi, a gente está falando de banco. O senhor olha Banrisul? O senhor acompanha? Já olhei também, mas ele comparativamente, ele não tem o mesmo desempenho que tem os 4 principais bancos. O mesmo potência, o mesmo resultado, as mesmas distribuições, o mesmo payout, está entendendo? É bem menor. Eu me sinto assim, às vezes, até agraciado, né? Porque eu costumo desafiar a mim mesmo, é isso? Num determinado momento em que, logo que o Banco Santander veio para o Brasil, ele veio para o Brasil comprando um banco chamado Banco Geral do Comércio, que era da Camargo Correia. Depois ele ficou perambulando, ficou sem um destino muito certo, e as ações do banco começaram a cair, saíram muitos boatos que o banco ia quebrar, enfim, e eu consegui comprar ações do Banco Santander a 11 centavos. E eu comecei a comprar, então, a 11 centavos, fui comprando a 11, 12, 15, 17, 18, enfim. E hoje eu sou um grande acionista também do Banco Santander. E, veja bem, o Banco Santander foi um dos que mais cresceu ultimamente. Se você for analisar o compromisso que ele tem de mandar grana lá para fora, ele está pagando um yield espetacular. Para quem comprou parte a 11 centavos como eu nem sei, 3 mil, 5 mil de yield. E ele paga dividendo de 3 em 3 meses. Isso é muito bom, porque fortalece o seu caixa assim, progressivamente, não é isso? Na época que o senhor começou a comprar o Santander, ele já distribuía dividendos ou era só uma promessa ainda? O Banco Santander sempre distribuiu dividendo, porque isso sempre foi um compromisso com o exterior, direcionar recursos para lá. É claro que ele distribuía um dividendo bem menor, porque o resultado dele era menor, mas ele sempre distribuiu. Ele distribuía dividendo uma vez por ano, e de tanto brigar nas assembleias, eu consegui fazer com que eles olhassem, né, para distribuir trimestralmente. E ele distribui trimestralmente. Depois de muito bate-papo, de muito questionamento que a gente fez, é isso? E é isso aí. Hoje o Banco Santander é uma boa opção, na minha modesta opinião. É uma das boas opções, né? Espero ter ajudado vocês a concentrar assim esforços maiores no mercado de valores, né? A nossa missão é essa, é tentar fazer sob a forma de uma educação, não de uma trajetória especulativa. Então, o cidadão precisa ser necessariamente esclarecido de que o mercado ele não é uma jogatina. Os gringos estão fazendo do mercado uma jogatina, mas deixe eles fazerem uma jogatina. Faça você o ponto de investimento. Ok?